Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Vamos comigo hoje lá para o Salmo capítulo de número 7? Aqui no Salmo 7, queridos, a Bíblia vai dizer que Davi ele confia em Deus e protesta a sua inocência. Aqui no Salmo 7 nós podemos dividi-lo em 3 partes. Davi ele começa esse salmo falando de perseguições e não se conformava, não aceitava aquele tipo de tratamento diante das perseguições, pois ele era inocente. E também Davi ele vai falar do futuro que os ímpios terão se eles não se converterem a Deus de todo o coração. Bom, convido você a se inscrever neste canal, você que ainda não é inscrito, convido você também a compartilhar este conteúdo para que outras pessoas possam também aprender com a palavra de Deus. A palavra do nosso Deus é o nosso guia, Nela nós encontramos aí estratégias. A palavra de Deus, irmãos, ela tem o poder de trazer vitórias sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor tem o poder de nos fazer pessoas bem-sucedidas em nossa jornada cristã, em nossa jornada por esta peregrinação. Tanto é que lá em Josué, no capítulo de número 1, a Bíblia vai dizer que após a morte ali de Moisés, o Senhor Deus ele fala com Josué, ele anima Josué. E ali o Senhor Deus em Josué no capítulo 1, ele dá, vamos dizer assim, Deus ele dá ali uma receita para que Josué fosse bem sucedido ali na presença de Deus. Uma das coisas importantíssimas que o próprio Deus fala com Josué, medita nas minhas leis de dia e de noite, tenhas o cuidado de fazer conforme está escrito e você será um homem bem sucedido. Como diz lá em Provérbios, no capítulo de número 2, nós precisamos alçar a nossa voz pedindo ao Senhor entendimento de sua palavra, o conhecimento da palavra de Deus, o discernimento, para que nós possamos verdadeiramente ser pessoas bem-sucedidas espiritualmente falando, principalmente. Amém, pessoal? Então aqui em Salmo, no capítulo de número 7, vai dizer que é o Salmo que Davi cantou ao Senhor sobre as palavras de Cuxi benjamita. Na palavra de Deus, nós quase não iremos encontrar falando sobre esse Cuxi, tudo que nós sabemos aqui que ele era benjamita. Alguns estudiosos falam que esse benjamita ali provavelmente era um seguidor de Saul, e já por ser ali um seguidor de Saul, se ele realmente era um seguidor de Saul, se ele realmente andava ali na mesma linha que Saul, então já dá para se perceber de cara que já não era ali uma pessoa boa para Davi. Nós podemos perceber, lendo o livro de 1 Samuel, que Saul, se ele não foi o pior inimigo que Davi teve, irmãos, foi um dos piores. A Bíblia vai dizer que Saul ele foi o primeiro rei de Israel e Saul ele era benjamita. E mesmo após a morte de Saul, os seus seguidores continuaram sendo fiéis ali à sua casa. E nós podemos também aprender através da palavra de Deus que Saul ele se tornou ali um grande inimigo de Davi. Saul ele se tornou um grande perseguidor de Davi, quando Deus escolheu Davi para colocar no lugar de Saul. Então Saul se torna ali um grande perseguidor, um grande inimigo de Davi, quando Davi é ungido por Deus. Deus ele reveste Davi do Espírito Santo de Deus. E começa a haver ali uma guerra das trevas contra a luz, porque quando Saul ele perdeu ali a graça de Deus, a Bíblia vai dizer que quando Saul ele começou a desobedecer ao Senhor, o Senhor Deus retira o espírito dele que estava sobre Saul, e a Bíblia vai dizer que um espírito mau se apossa ali de Saul. E Saul ali, por vezes, ele intenta sobre a vida de Davi. Saul, por vezes, ali ele planeja a morte de Davi, porque ele não se conformava, ele não aceitava o fato de Deus ali estar escolhendo Davi. A Bíblia fala que sim, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E Davi, por ter esse amor à palavra, Davi, por ter esse amor em andar conforme a ordenança do Senhor, foi escolhido ali para ocupar o lugar de Saul. Então aqui em Salmo, no capítulo 7, versículo de número 1 em diante, Davi ele diz: Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Então Davi ele começa a ser grandemente perseguido. A partir de quando? Por quê? Irmãos, Davi ele simplesmente passa a ser perseguido a partir do momento que ele é ungido por Deus, a partir do momento que ele é escolhido por Deus. Tem uma frase do pregador Paul Washer que diz o seguinte:
Se você vai caminhar com Jesus Cristo, você vai estar contra todo mundo e contra a grande maioria dos evangélicos também. Porque sempre vai haver uma guerra. A Bíblia vai dizer, irmãos, que não há comunhão entre as trevas e a luz. Há uma semelhança muito grande no que Davi viveu e no que o próprio Cristo viveu durante o seu ministério terreno. Se nós voltarmos os nossos olhos lá para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ali o Senhor Jesus, por vezes, ele passou por situações semelhantes à de Davi, né? Lá em Apocalipse, o Senhor ele vai dizer que ele é a raiz de Davi. Então Davi, a partir do momento em que ele foi escolhido por Deus, foi ungido, cheio do Espírito Santo, começou a perseguição. O Senhor Jesus, lá nos evangelhos, ele era perseguido simplesmente por ele se dizer ser o Filho de Deus. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus Cristo ele expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo de Deus e ali os religiosos, daquele tempo diziam que Jesus estava atuando daquela forma porque ele estava sendo influenciado por demônios, por Beelzebu. E por vezes ali, muitos intentavam contra a vida de Cristo, Por vezes nós vemos ali nos evangelhos, Cristo ele precisando sair de alguns lugares, porque haviam ali pessoas planejando matá-lo, E ele precisava sair porque ele dizia que ainda não havia chegado ali a sua hora, a hora dele se entregar para morrer. Há uma semelhança muito grande entre o ministério de Davi e o ministério de Cristo. Por vezes, se nós formos estudar ali a trajetória de Davi, quando Davi ali era rei de Israel, por vezes ali nós vemos o povo de Israel se virando contra Davi, abandonando o Davi, rejeitando e desprezando Davi. Cristo também foi rejeitado. A Bíblia vai dizer que muitos dos discípulos abandonavam ao Senhor porque não suportavam ouvir as palavras que saíam de sua boca, palavras de salvação, palavras de vida eterna, palavras de arrependimento. Então, muitas das vezes, nós que somos filhos de Deus, podemos sim presenciar situações de perseguições em nossas vidas, Quantas são as vezes em que nós já passamos por momentos de perseguições, em que nós paramos e pensamos assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Muitas das vezes, o simples fato de você ser de Deus, o simples fato de você fazer parte do povo de Deus, de você ter a unção de Deus, de você ter o Espírito Santo de Deus sobre sua vida, já é o suficiente para incomodar as trevas. Todos nós estamos incluídos nessa batalha espiritual do bem contra o mal, da luz contra as trevas. E aqui em Salmo, no capítulo de número 7, no versículo de número 3 até o versículo de número 6, nós vemos aqui Davi ele recorrendo ao Senhor em meio a essa perseguição. Havia ali uma perseguição, que esse Cuxi ali estava levantando algo, talvez uma mentira, talvez uma perseguição, algo ali contra a vida de Davi. E Davi ele recorre ao Senhor, Ele dizia, Senhor, eu sou inocente. Então, após ele pedir ao Senhor para que o livrasse ali daquela perseguição, ele diz, Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza ao pó a minha glória. No versículo de número 8, ele diz, o Senhor julgará os povos. Ele diz, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Então, Davi ali, ele entrava na presença de Deus, ele entrou ali na presença do Senhor com uma certa confiança aqui neste momento, Aqui nessa situação. Ele dizia, Senhor, me julga, Julga-me conforme a retidão que há em mim. Então aqui, Davi, ele também protesta a sua inocência, Ele confia, ele crê que Deus ali é poderoso para verdadeiramente fazer justiça. Nós temos aprendido aí nos capítulos anteriores que Deus ele nos convida a entrarmos em juízo com Deus em oração, Quando nós vamos ali diante de um juiz, nós vamos para apresentar ali as nossas causas e para que a justiça seja feita em nosso favor, é necessário que haja inocência em nós. Então, aqui no Salmo 7, Davi ele protesta a sua inocência, ele estava sendo perseguido, estava sendo acusado, mas ele era inocente. Cristo era perseguido, Cristo era difamado e em todo tempo ele era inocente. Em Isaías, no capítulo 53, no versículo 3 em diante, a respeito de Cristo diz,
Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Continua, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No versículo 7 de Isaías 53 diz: Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Em 1 Pedro, no capítulo de número 3, no versículo de número 18, a respeito de Cristo, fala que ele padeceu por nossos pecados, o justo pelos injustos. Então, em todo o tempo, Cristo ele foi justo. Em 1 Pedro, no capítulo de número 1, no versículo 18 e 19, diz: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Os hebreus ofereciam um sacrifício de um cordeiro puro e imaculado para a remissão dos pecados. Por isso, João Batista, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 1, no versículo 29, João Batista, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque era necessário, que fosse ali oferecido um cordeiro como sacrifício, Cristo representando esse cordeiro santo, imaculado, puro, sem mancha, para a remissão dos nossos pecados. Finalizando aqui, Salmo no capítulo de número 7, nós vemos aqui Davi ele dizendo o que vai acontecer com os ímpios se eles verdadeiramente não se converterem. Aqui em Salmo 7, no versículo de número 11, diz: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Tem uma frase do Charles Spurgeon que ele diz o seguinte: a geração de hoje foca muito no amor e esquece a ira consumidora do Senhor. No versículo 12 diz: se o homem se não converter, Deus afiará sua espada, já tem armado seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. O Charles Spurgeon, ele disse: converta-se ou queime. Tem duas frases do Charles Spurgeon que eu quero compartilhar com vocês. Ele disse: quando Deus viu Jesus no lugar do pecador, ele não o poupou. E quando encontrar o não regenerado sem Cristo, não o poupará. Ele também disse: não se iluda achando que no final da sua vida se arrependerá, pois são poucos que o fizeram ou tiveram a oportunidade. Arrependa-se hoje. Hoje é o tempo de nós andarmos com Deus. A palavra do Senhor diz: se ouvirdes hoje a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Em Salmo 7, Davi finaliza no versículo 17 dizendo: eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Que possamos aprender dia após dia com Deus. Perseguições irão se levantar, mas se verdadeiramente estivermos com o nosso coração reto diante do Senhor, em 2 Crônicas diz que quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Em Isaías, no capítulo 54, no versículo 17, diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Mais uma vez, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.